Todo mundo conhece Resident Evil 4 como um dos maiores jogos da história, mas o que muita gente esquece é que esse jogo não nasceu como um sucesso garantido. Na verdade, o Resident Evil 4 ele surgiu no momento que a franquia estava perdida, e talvez essa seja a parte mais interessante de toda a história, porque Resident Evil 4 não foi só mais um jogo, ele acabou sendo uma redenção. Uma tentativa desesperada de salvar uma franquia que estava começando a perder a própria identidade. E o mais louco é que ninguém imaginava o impacto que aquilo traria. Porque hoje é fácil olhar para Resident Evil 4 e enxergar uma obra-prima. Mas antes dele existir, Resident Evil estava cansado. Os jogos ainda vendiam bem, ainda tinham fãs extremamente fiéis, mas tinha algo mudado. O medo já não era o mesmo, o impacto já não era o mesmo. E a fórmula clássica começava a mostrar sinais de desgaste. A câmera fixa, os controles travados, os corredores escuros, os puzzles lentos, tudo aquilo funcionava perfeitamente nos anos 90. E a Capcom sabia disso, porque mexer demais significava destruir aquilo que fazia a franquia ser especial, mas continuar igual também era um grande problema. E foi aí que começou o caos, porque muita gente não sabe, mas Resident Evil 4 passou por vários prototipos completamente diferentes antes da versão final existir, tipo, vários mesmo. E alguns deles pareciam até outro jogo. Teve uma versão muito mais sobrenatural. Teve uma versão extremamente focada em ação. Teve uma versão com alucinações, espíritos e elementos quase paranormais. E o mais curioso é que em uma dessas versões acabou virando Devil May Cry. Desculpa, minha pronúncia é uma bosta. Olha o nível de bagunça criativa que estava acontecendo ali. A Capcom sabia que precisava reinventar o Resident Evil. Eles só não sabiam como, né? E talvez isso seja o mais importante de entender nessa história. Resident Evil 4 não nasceu da confiança, ele nasceu do medo de fracassar. A franquia estava num ponto crítico, e quando uma franquia chega nesse ponto, ou ela evolui, ou ela começa a morrer lentamente. E aí que entra nosso querido Shinji Mikami. Porque ele entendeu uma coisa que mudaria os jogos para sempre. O terror não precisava vir só da limitação. Até então, Resident Evil criava medo e deixava o jogador fraco. Câmeras ruins de propósito, movimentação pesada e até pouca munição. Tudo era feito para você se sentir vulnerável, mas em Resident Evil 4 isso muda completamente. Pela primeira vez, o jogador começa a se sentir poderoso, e isso acaba aparecendo através do nosso querido Leon. Porque o Leon em Resident Evil 4 não é mais um policial novato assustado do Resident Evil 2. Aliás, talvez seja exatamente isso que faz tanta gente gostar dele nesse jogo. No Resident Evil 2, Leon era quase como um jogador, confuso, inexperiente, tentando sobreviver a algo impossível. Mas em Resident Evil 4 ele mudou. Agora ele é um agente treinado pelo governo dos Estados Unidos, mais frio, mais sarcástico, mais preparado. E o mais importante, mais confiante. Só que essa mudança não acontece do nada. Ele carrega o peso de tudo que ele viveu em Raccoon City, porque depois de sobreviver ao inferno no Resident Evil 2, Leon basicamente virou uma arma do governo. E isso muda completamente o personagem. Agora ele não reage ao terror, ele enfrenta o terror. E foi exatamente isso que ajudou ele a virar um dos protagonistas mais icônicos da franquia inteira. As frases marcantes, a postura calma no meio do caos, o jeito que ele parece sempre tentar manter o controle mesmo cercado por insanidade. Tudo isso fez o personagem explodir em popularidade. E honestamente, era impossível jogar aquilo em 2005 e não achar o Leon um absurdo de carismático. Mas o mais interessante é que mesmo mais forte, ele nunca parece totalmente seguro. E isso é um essencial, porque Resident Evil 4 encontrou um novo tipo de medo. Um medo mais intenso, mais agressivo e mais próximo. Antes o medo vinha do silêncio, agora o medo vem de pressão constante. Os inimigos não eram mais zumbis lentos andando em corredores, agora eles corriam, cercavam e gritavam, te perseguindo sem parar. E pela primeira vez parecia que o jogo queria sufocar o jogador. A vila no começo do jogo é provavelmente um dos melhores exemplos disso, porque ela redefine completamente a sensação de perigo na franquia. Até aquele momento, Resident Evil te ensinava a entrar devagar nos lugares, mas no Resident Evil 4, o perigo explode intensamente. Você entra na vila tentando entender o ambiente. O silêncio incomoda, os moradores parecem estranhos, tudo parece errado. E então, em segundos, o caos começa. Gente vindo de todos os lados, machados, tochas, portas quebrando e o famoso som da motosserra. Cara, o som da motosserra virou um trauma coletivo pra muita gente.
porque o jogo cria o desespero de forma absurda. Você olha pros lados tentando sobreviver, as janelas quebram, os inimigos sobem a escada, você sente que nunca tá totalmente seguro. E o pior de tudo, você não sabe quanto tempo aquilo vai durar. Essa parte marcou uma geração inteira porque ela cria um terror diferente. Não é o medo do escuro, é o medo da pressão, da perseguição, do descontrole. Isso acabou mudando os videogames para sempre, porque depois de Resident Evil 4, todo mundo começou a copiar aquela câmera. A famosa câmera por cima do ombro virou padrão na indústria. Jogos de ação inteira começaram a usar aquilo. Resident Evil 4 praticamente redefiniu a forma de como os jogos em terceira pessoa funcionavam, porque por trás da ação o medo ainda estava ali, e talvez até mais forte, porque Resident Evil 4 entende algo muito importante sobre o terror. O jogador não precisa estar indefeso para sentir medo, ele só precisa sentir que pode perder o controle da situação. E o jogo faz isso o tempo inteiro. Você tem armas, você é forte, mas os inimigos nunca deixam você confortável. E isso aparece no jogo inteiro. No castelo, nos laboratórios, nas partes com os regenerados, principalmente nos regeneradores. Porque ali o jogo muda completamente o ritmo de novo. Até aquele ponto você já estava acostumado a enfrentar hordas de inimigos. Ação, tiro, pressão, mas quando os regeneradores aparecem, o jogo desacelera. O silêncio volta, a respiração deles ecoa pelo ambiente, e você percebe que o medo clássico de Resident Evil ainda estava vivo. Ele só tinha evoluído, e talvez esse seja a maior genialidade do Resident Evil 4. Ele não abandonou o terror, ele reinventou o terror. Só que junto com o sucesso veio um problema enorme, que Resident Evil 4 foi tão influente que a própria franquia começou a entender a mensagem errada. A Capcom percebeu que a ação vendia muito, e aos poucos Resident Evil começou a virar outra coisa. É só olhar pro Resident Evil 5, tá? Resident Evil 5 ainda tinha os elementos de terror, mas já era muito mais explosivo, muito mais cinematográfico. E depois então eles ainda me lançam Resident Evil 6. E foi aí que muita gente começou a sentir que a franquia tinha perdido o rumo de novo, porque agora aparecia ação pela ação. Explosões gigantes, cenas absurdas, momentos que pareciam um filme de Hollywood. E o terror foi de Vasco. O mais irônico é que isso prova exatamente o quão especial Resident Evil 4 era, porque copiar a ação dele era fácil, difícil era copiar o equilíbrio, quando deixar respirar e quando destruir completamente a calma. Era ação com tensão, não ação vazia. E talvez seja por isso que o jogo continua tão forte até hoje, porque ele não revolucionou só a gameplay, ele revolucionou a sensação, a experiência, o jeito como o jogador sentiu o perigo. E honestamente, isso é muito raro. Principalmente porque Resident Evil 4 tinha tudo para dar errado. Os fãs estavam divididos, a franquia estava mudando radicalmente, a Capcom estava perdida tentando encontrar a direção. E mesmo assim, o resultado final acabou se tornando um dos jogos mais importantes já feitos. Não só para a franquia, mas para os videogames no geral. E talvez seja exatamente isso que transforma Resident Evil 4 numa redenção tão marcante. Porque ele apareceu no momento em que Resident Evil precisava provar que ainda conseguia evoluir, precisava provar que ainda conseguia assustar, precisava provar que ainda conseguia surpreender. E conseguiu. Mas talvez a maior prova disso tudo seja uma coisa muito simples. Até hoje, quase 20 anos depois, as pessoas ainda lembram da vila, ainda lembram do som da motosserra, ainda lembram da primeira vez que ouviram morrer eles vir. Não sei se eu falei certo, mas era algo assim. Que alguns jogos envelhecem. Resident Evil 4 virou referência, e talvez essa seja a maior diferença entre um jogo bom e um jogo que muda a indústria inteira.